Então, se nós pegamos uma semente que tem grandes qualidades e grandes potenciais para se transformar em uma grande árvore frutífera, se ninguém a plantar, se ninguém plantar essa semente, aqueles elogios não vão trazer frutos. Se nós temos talentos para realizar obras ligadas à arte, mas nós não usamos esses talentos, nós vamos cair no ridículo diante daquelas pessoas que nos ouvem falar de arte. Se fazemos um grande projeto para levantar um edifício, mas não construímos esse edifício, o projeto, por mais belo que seja, vai acabar mofando e se estragando em alguma gaveta. Ou mesmo uma chave que serve para abrir e fechar portas. Se nós não usarmos essa chave, com o tempo ela vai enferrujar e vai deteriorar, vai se estragar. Com relação aos nossos potenciais interiores, nós não vamos descobrir se nós não colocarmos em prática. E nós vamos chegar lá no final da vida com um débito para conosco mesmos, achando que não fizemos o que nós poderíamos ter feito. Então, agora eu vou compartilhar alguns pedaços de acontecimentos na minha vida, algumas das minhas experiências isoladas para servir de exemplo. Quando eu estava no primeiro grau, eu não conseguia tirar notas boas. Então, quando tinha a oportunidade de fazer alguma apresentação, eu me candidatava, porque aí eu ganhava pontos. Então, assim, eu comecei a fazer apresentações quando tinha essa oportunidade, fazer apresentação de algum assunto, de algum tema, de alguma aula. E assim ganhava pontos que ajudava na minha nota. Então, esse foi um ponto isolado na minha vida. Quando eu estava no segundo grau, eu fui dar uma aula de física. O professor me colocou para dar uma aula de física. Aliás, colocou cada um dos alunos, né? E para mim foi escolhida uma aula também para eu dar uma aula lá na frente. E essa aula seria para todos os alunos que estavam assistindo. Teve um momento que o professor falou assim: se você gaguejar mais uma vez, vou te dar nota mínima. O que aconteceu? Gaguejei mais uma vez, ganhei a nota mínima. Crédito 1, que era a nota mínima que era possível de ser dada. Então, esse foi um outro acontecimento também, isolado na minha vida. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a buscar por meios de levantar fundos para ajudar a pagar a faculdade, porque eu não podia ficar dependendo dos meus pais para pagar as despesas da faculdade, transporte, alimentação, vestuário. E aí surgiu a oportunidade de eu começar a dar aula em uma escola técnica. E assim, no meu primeiro dia de aula, como professor substituto, eu entrei na sala de aula e tinha lá 61 alunos. Só sei que quando eu entrei, o meu corpo começou a tremer inteiro, eu não conseguia controlar. E eu estava tão nervoso que eu coloquei um exercício no quadro que eu não conseguia resolver. E assim, para disfarçar, eu saí da sala de aula com o corpo tremendo, e aí fui conversar também com outro professor que eu já conhecia. E aí conversei um pouquinho, ele perguntou se estava tudo bem. Falei, está tudo bem. Aí no caminho de volta para a sala, eu peguei a calculadora e fiz os cálculos para saber qual era o resultado daquela conta que eu tinha colocado no quadro, que eu não sabia resolver, de tão nervoso que eu estava. Então, esse foi um outro ponto isolado na minha vida. Mas a vontade também era de eu sumir daquela aula, sumir daquele momento, né? E aí foi passando o tempo e eu tive a oportunidade de eu entrar numa empresa onde uma das áreas dava treinamento técnicos para clientes. E eu sabia que os instrutores viajavam muito, e eu gostava de viajar. E assim teve um momento que eu tive a oportunidade de entrar nessa área. E o que me ajudou a entrar nessa área foi aquela experiência que eu tive com o professor. Porque depois daquela aula com o professor substituto, eu dei outras aulas com o professor substituto, até que apareceu uma oportunidade de eu ser um professor titular de uma disciplina. Um professor saiu e eu consegui substituir aquele professor como titular daquela disciplina. Então, assim, essa experiência como professor me ajudou a entrar na área de treinamento também,
nessa empresa. E realmente eu pude viajar bastante. De tanto viajar, eu não conseguia ter consistências nas aulas de violão. De tanto faltar devido a essas viagens constantes que eu fazia, eu fiquei atrasado na turma e não consegui mais acompanhar a aula. E aí saí da escola. Então, tem situações em que, quando nós escolhemos alguma coisa, nós temos que renunciar a algumas outras coisas da nossa vida. E também, na minha época de faculdade, eu fazia estágio e também eu estudava inglês. E esse fato de eu conhecer um pouquinho mais do idioma me deu a oportunidade de eu poder viajar a trabalho fora do Brasil. E assim eu fui migrando em várias áreas, mudei de empresa e ainda continuei na área de treinamento técnico, viajei para fora do Brasil também, em outra empresa, e assim foi acontecendo a minha experiência de vida, até que eu fui mudando de área e chegar na empresa onde eu estou trabalhando atualmente. E eu vejo que cada experiência que eu tive foi um momento para eu utilizar a base daquele conhecimento para eu poder crescer um pouco mais, não apenas profissionalmente, mas também pessoalmente. Então, na nossa vida, as nossas experiências anteriores servem como alicerces para as nossas experiências. Então, cada vez mais as experiências anteriores servem como alicerce para as nossas novas experiências. Então, na minha vida pessoal, eu também comecei a dar palestras, palestras presenciais, e também chegou um momento que eu tive a oportunidade de dar palestra ao vivo, com transmissão ao vivo pela internet. Então, se nós olharmos esses acontecimentos na minha vida que parecem aparentemente isolados e aparentemente sem sentido, se nós não pararmos para analisar, eles ficam totalmente sem sentido. Mas eles podem ser colocados de forma a se encadearem e fazerem um sentido. Por exemplo, aquelas aulas que eu comecei a dar no começo da minha experiência como professor, me deu a oportunidade de ir para a área de treinamento, treinamento técnico da empresa, que me deu a oportunidade de começar a dar palestras e dar as palestras, e hoje estou fazendo as lives aqui para vocês. Então, foi uma trajetória que veio acontecendo na minha vida. Então, as coisas foram se encadeando. Eu tive também a experiência de trabalhar também no estúdio fotográfico que meu pai tinha na época. Eu ajudava também com fotografia e com filmagens. Assim eu fui aprendendo a questão do ângulo, do foco, do posicionamento. Então, para que essa experiência me serviu? A experiência com fotografia me ajudou também a poder lidar melhor com câmeras, com vídeos. Então, com essa situação em que nós estamos hoje, no estado da live. Então, cada uma das experiências que eu tive na minha vida serviram e servem para as coisas que eu estou realizando hoje. Eu tive a oportunidade de viajar bastante também, e assim eu tive, com isso, a vantagem de ter experiências diferentes, conhecer uma diversidade de pessoas com conhecimentos e culturas diferentes, não só aqui dentro do Brasil, mas também fora do Brasil. Mas, se eu tivesse desistido de dar aula quando eu ganhei a nota mínima lá no curso técnico, ou se eu tivesse sumido da sala de aula no meu primeiro dia de aula com o professor substituto, talvez eu tivesse ficado travado, bloqueado em dar aulas, limitando a mim mesmo devido ao medo ou devido a alguma frustração, e teria me limitado de conhecer alguns dos meus potenciais interiores. Teria perdido a oportunidade de dar treinamento, de conhecer pessoas, conhecer culturas e países diferentes. E teria perdido a oportunidade também de poder compartilhar os meus aprendizados, os meus conhecimentos. E provavelmente eu não estaria aqui fazendo essa live hoje. Então, eu passei por momentos de superação de medo para poder chegar até o momento que eu estou hoje aqui.
Eu não sei quanto ao futuro, mas vamos seguindo agora no presente, com os recursos que eu tenho disponível agora no momento. Portanto, quando nós estamos bloqueados através do medo, busquemos por mais conhecimentos. Quanto mais conhecimento, mais fácil conseguimos superar o medo. E o medo se transforma em respeito.